No vídeo número 1, demonstrei a programação de lotes de produção através de planilha Excel. Neste vídeo, demonstrarei os mesmos procedimentos em um sistema ERP desenvolvido em linguagem Delphi com banco de dados Firebird. Iniciarei demonstrando a própria formação dos lotes de produção a partir dos pedidos. Nesse sistema estão disponíveis os pré-requisitos para a programação, como a gestão de projetos, a administração de materiais e o planejamento da produção. Vamos começar então pela formação de lotes ou remessas de produção a partir dos pedidos. Os pedidos recebidos podem ser filtrados por diversas características, como datas de entrega, datas de cadastro, intervalo de datas. Aqui, no caso, demonstrarei o intervalo de datas de entrega. Somente os pedidos com esse intervalo são demonstrados. O usuário ainda pode decidir se seleciona todos os filtrados ou exclui algum. Nesse caso, para a demonstração, removemos o filtro e selecionamos todos. No passo seguinte, definimos o total de unidades, limite para a formação de remessas ou lotes de produção. Esse procedimento vai considerar duas situações básicas. Ou os pedidos necessitam ser aglutinados de acordo com as suas características, ou fracionados em lotes menores para a produção. Definido isso, basta selecionar a fábrica e comandar o procedimento seguinte. Na indústria de manufaturados, normalmente existem ainda outros procedimentos para a formação de ordens de produção, que porém não demonstraremos neste vídeo. Este é o formulário para a programação de produção. Selecionando a fábrica, os lotes ou remessas previamente feitos estão disponíveis para a programação. O primeiro procedimento é acertar a sequência de produção que desejamos. Pode ser por número sequencial de remessa ou lote, por modelo ou produto, por material ou entrega, ou a sequência que desejar. Aqui estou definindo uma sequência manualmente, movendo os lotes ou remessas de acordo à necessidade. Voltei aqui e selecionei por sequência e passamos ao passo seguinte. Uma consideração que devemos ter é o calendário fabril, selecionado fábrica a fábrica. Nele vamos colocar os feriados. Aqui, no caso, está aparecendo as fábricas e o total de pares alocado em cada uma. Podemos definir horários da jornada de trabalho por dia, definir dias da semana com um horário diferenciado. No caso, às vezes, sextas-feiras termina mais cedo. Isso tudo é perfeitamente parametrizado. Outra questão é o tempo de setup entre setores. No caso aqui, chamado normalmente de giro. Aqui o giro é definido, ou o tempo de setup entre setores é definido. Esse tempo pode se referir à fábrica em si, ou modelo a modelo. Outra questão é a chamada curva de produção, ou progressão de produção. Nem sempre os produtos começam com uma produção máxima no primeiro dia. Essa curva, então, aqui pode ser definida modelo a modelo, definindo sua capacidade produtiva total por modelo, ou máximo, e sua progressão por fração da produção em cada dia. Estas são as configurações básicas. Definindo um início geral, pode-se comandar a programação. A integração desses parâmetros todos definirá as datas de produção de lote a lote e setor a setor. Tendo uma remessa ou lote sido programado e sua produção dentro da curva ou já fora dela, fica registrada. Querendo alterar a produção de um modelo ou produto ou de lote, é necessário solicitar uma reconsideração da capacidade de produção em dia. O formulário de impressão demonstra um resumo abaixo com as informações de data inicial e final de cada produto, bem como seu total de pares ou unidades a serem produzidas. Na guia Atualização de Produção, as datas são recalculadas. Esse recálculo considera as unidades já fabricadas em cada setor, a data atual, a capacidade de produção definida a cada produto e os demais parâmetros previamente definidos. O formulário permite várias visualizações, inclusive essa comparando as datas programadas com as datas atualizadas, setor a setor. A visualização de unidades produzidas demonstra o total produzido em cada setor, saldos a produzir, bem como o estoque intermediário. Na guia Controle de Metas, definindo o intervalo de lotes ou remessas a ser avaliado, o saldo a produzir em cada setor é considerado em relação às datas previamente programadas e a capacidade produtiva definida.
resultando em média de produção setorial para atingir as metas estabelecidas. A programação de todas as fábricas é também visualizada de forma gráfica, ou um cronograma, que é um recurso visual muito útil. Ainda os pedidos ou contratos ainda não firmados não necessitam estar em lotes ou remessas para ter as suas datas de entrega ou programação avaliada. É possível inserir os pedidos ou mesmo um pedido simulado para avaliação de ocupação de produção ou entrega. No caso aqui, inserir um pedido simulado. Definindo ainda que a produção ou progressão de produção prossiga de onde parou, não reiniciando uma nova curva. Está aí o pedido inserido. Basta ordenar, nova sequência e data para início. Ele pode não ser exatamente a sequência da programação anterior. Não sendo, como nesse exemplo que estou demonstrando, ocorrerá um espaço de produção e o sistema calcula a quantidade de unidades desse espaço para que se tome as medidas cabíveis de maneira que a produção não se interrompa ou pare. Outro recurso disponível decorre do fato de que quando os lotes ou remessas são elaborados pelo sistema, os pedidos ficam assim indexados a ele. Então, é possível rastrear, localizar os pedidos e as suas datas programadas a partir dessa indexação. Essa informação de datas pode ser as datas programadas ou as datas atualizadas, o que é mais útil para informar aos clientes. Caso os pedidos se encontrem em mais de uma remessa ou mesmo em mais de uma unidade produtiva ou fábrica, as remessas ou lotes correspondentes serão relacionadas com as suas datas setoriais, salientando-se a data mais tarde. Salientei aqui, então, alguns recursos da programação de lotes ou remessas de produção. A partir desta base, inúmeros outros procedimentos de planejamento, produção, administração de materiais se tornam possíveis. Desejando mais informações a respeito do sistema ERP Preceptor, por favor, acesse o site salientado.